Um dia você pode fazer uma entrega só, no outro dia você pode fazer nada, e no outro você pode fazer 50. Então, é algo muito inconstante e não é nada fixo, sabe? Você não consegue fazer, não é um bom trabalho que você sabe que é certo. Mesmo se for pouco, é certo. Ali no delivery, nada é certo. Me ajudou super. Momento de aperto inclusive muitas pessoas agora, nesse momento de aperto, vejo muitas pessoas mais velhas fazendo entrega de bicicleta. Então, acho que está salvando a vida de bastante gente. Mas mas assim, acho que todas as pessoas trocariam por um emprego, um trabalho regular, justo. Relatos como o do João Vitor dos Santos são frequentes entre os trabalhadores de aplicativo. Ele foi bike boy, o entregador que utiliza a bicicleta como meio de transporte, entre 2019 e 2021, na cidade de Campinas, estado de São Paulo. Essa ocupação vem crescendo exponencialmente nos últimos anos e tem uma forma de entrada simples, mas um cotidiano muito complexo, que envolve instabilidades, riscos e ausência de regulação e de direitos. As desigualdades, sobretudo as raciais, também ficam evidentes quando se compara o perfil dos entregadores por aplicativo e o perfil daqueles que são contratados diretamente por empresas. A pesquisadora Ludmila Bilho, do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho da Unicamp, o CESIT, analisou dados da Aliança Bike e da empresa Carbono Zero e percebeu que quanto mais mal remunerada e mais desprotegida, mais juvenil e negra a ocupação de entregador se torna. O primeiro relatório vai olhar só para entregadores por aplicativo, né? E aí ele vai mostrar esse relatório o perfil desses trabalhadores. Então, são trabalhadores jovens, predominantemente negros, né? E que estão trabalhando aí de 6 a 7 dias por semana, né? Mais de 12 horas por dia, para ter uma remuneração inferior a um salário mínimo. E aí, quando você vai olhar a empresa, aí o perfil dos trabalhadores muda, né? Então, você vai ter a participação dos negros é reduzida, né? E o trabalho também já não tem esse perfil tão juvenil, né? Já são pessoas um pouco numa faixa etária mais adulta, a gente falaria, né? Então, é interessante para pensar isso, quer dizer, quando uma mesma ocupação se torna mais precária e de menor remuneração, o acesso e a participação dos negros aumenta, e dos negros jovens periféricos, né? Então, é um cenário importante para a gente entender como que as desigualdades vão se entrelaçando e sendo produzidas e reproduzidas, né, nessas relações de trabalho. Apesar do trabalho em ambas as modalidades ter o mesmo caráter, a imprevisibilidade no trabalho por aplicativo é algo que torna ainda mais insegura a profissão. Punições e desconsideração de fatores como elevação do terreno e o peso do pedido são frequentes. Às vezes uma entrega de 5 quilômetros num lugar plano é mais tranquilo do que uma entrega de 2 quilômetros na subida. Então, o aplicativo ele não considera a elevação do terreno, que é uma coisa que pesa bastante. E também o peso do pedido. Às vezes, o pedido tem 3 refrigerantes de 2 litros, 2 pizzas, você vai extremamente carregado ali, com as costas doendo, e na bicicleta você está pedalando, né? Você não está na moto. Então, essa também é uma questão de reclamação do peso do pedido. Você tem que trabalhar para ganhar, né? Não tem nada certo, sabe? Mesmo assim, por exemplo, uma pessoa que adoece, sofre um acidente, se ele quando voltar, talvez tenha alguma prioridade, alguns pedidos, mas não tem nada do gênero. A gente vê que os riscos associados a essa atividade têm a ver com os riscos no trânsito, então, os riscos que ciclistas e motociclistas estão expostos, mas há outros riscos e riscos que envolvem segurança e a integridade psicológica e física desses trabalhadores, né,
que estão associados a o fato de que eles passam o dia nas ruas, à espera das entregas, sem ter um local de descanso, sem ter local para beber água, né? Então, são condições que estão cada vez mais degradadas de trabalho, né? Na pandemia, apesar do aumento da demanda por entregas e do papel essencial desses trabalhadores em garantir o teletrabalho para aqueles que puderam ficar em casa, a situação dos entregadores ficou ainda pior. Antes tinha bastante promoções, né, de pagar mais para o entregador. Agora, em 2021, não tem mais nada. Eles retiraram esse dinâmico de pagar mais. E se você olhar o rendimento deles antes da pandemia, já havia uma redução significativa em relação ao valor que esse trabalho tinha antigamente no modo, vamos dizer assim, clássico de terceirização, né? Pós-pandemia, é uma redução muito grande que não é acompanhada de uma redução do tempo de trabalho. Então, a gente sabe que os trabalhadores continuaram trabalhando ao mesmo tempo, só que recebendo muito menos, né? Isso mostra para a gente a instabilidade de você ser um trabalhador uberizado, porque você se torna, de fato, um trabalhador sob demanda, né, que está disponível ao trabalho o tempo todo, só é utilizado quando necessário e não há regras claras sobre quantos trabalhadores são incorporados ou não nessa atividade, como que a distribuição do trabalho é feita, né? Como o valor do trabalho é definido. Então, tudo está em movimento o tempo todo por regras que não estão claras. Ao contrário de outros setores, as entregas, né? E isso é uma coisa politicamente até importante, né? Que aconteceu com os entregadores, que eles sempre foram trabalhadores essenciais, né? Para a nossa reprodução social como trabalhadores, então eu estou trabalhando, não tenho tempo de fazer o almoço, tal. Esse cara economiza o meu tempo de trabalho, sempre foi isso. São trabalhadores que garantem, não é só comida, né? A circulação de documentos, eles fazem serviço de cartório, eles fazem todo o e-commerce hoje, parte dele conta com esses trabalhadores, né? O mercado financeiro, o mercado imobiliário, quer dizer, eles estão na ponta de vários circuitos importantes. Melhores condições de trabalho, com, por exemplo, regras mais claras de gerenciamento, foram algumas das reivindicações dos trabalhadores por aplicativo em 2020. Eles realizaram uma mobilização que ocorreu em diversas cidades do país e foi chamada de Break nos Apps. Para a pesquisadora Ludmila Abílio, as perspectivas de reorganização desse trabalho devem envolver uma relação digna entre tempo de trabalho e remuneração. Hoje, o gerenciamento algorítmico, essas formas novas de trabalho, as possibilidades de gerenciamento que o gerenciamento algoritmo traz, né, demandam da gente um conhecimento bem mais profundo de como essas coisas operam, para a gente pensar em como elas têm que ser reguladas, né? De forma a você garantir uma relação digna entre tempo de trabalho e remuneração para esses trabalhadores, né? Porque a última coisa que a gente quer é que eles sigam sendo trabalhadores sob demanda, né? Então, essa é a importância, né? Quando a gente debate os caminhos possíveis para o Estado, a gente não pode perder isso de vista. Você liga o aplicativo e torce para apitar, porque às vezes vai ter dias que você vai cair no limbo e ele vai apitar nada.